Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira aula, de fato, por vídeo online. Deu um trabalhinho, estou aprendendo ainda como que mexe aqui e tem uma opção muito interessante que eu gosto, que é a caneta. A caneta que eu posso escrever, fazer anotações e é o que a gente vai fazer hoje durante a aula, tá? Eu vou tentar não me estender muito, até mesmo porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Lembrando que essa modalidade, esse tipo de aula é devido à condição em que todos passamos hoje, a tal da Covid-19. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula e espero que vocês aproveitem, tá? Falando sobre a parte da indústria de alimentos quanto a parte de higiene, limpeza e sanitização. Então, o que eu quero que vocês façam nesse momento? Peguem uma parte do caderno, uma folha de vocês e anotem e tentem responder essas perguntas que eu vou colocar para vocês. Imagina que você hoje vai montar uma indústria de alimentos, Qual que é o seu conhecimento hoje? Então, isso é um exercício pessoal, vocês não precisam me entregar, tá? Mas eu quero que vocês façam pensando na seguinte ocasião. Como que você escolheria o local da sua fábrica? Anota aí, faça a sua própria resposta, o que você tem de conhecimento, o que você pensa sobre a escolha do local. Depois você pode pensar, se você fosse montar uma fábrica, você preferiria ela vertical ou uma fábrica horizontal? Será que isso é importante? Como que deve ser o piso da sua fábrica? A iluminação. A iluminação é simplesmente você colocar lâmpadas de acordo com o seu gosto. Será que tem critérios? Os equipamentos visando a prática higiênica, como que eles devem ser? Quais cuidados devem ser adotados com os manipuladores, as pessoas que estão trabalhando dentro da indústria? Quais são os cuidados de higiene relacionados à fábrica? E, por fim, a gente vai ver qual que é o papel da água, do detergente e dos sanitizantes nesse contexto da indústria, na prática de higiene e sanitização. Tudo bem? Então, peguem um papel aí e façam vocês mesmos, Isso é uma sugestão, não precisam me entregar, lembrando, isso aqui só faz parte da nossa aula. Se nós estivéssemos na aula presencial, eu daria um tempo agora para vocês responderem isso aí. Então, já que vocês deram pausa no vídeo, agora vocês vão continuar. Vamos para a nossa próxima etapa da aula. Bom, a gente fala, até o título da aula, de higiene e limpeza. Higiene e limpeza, eles são sinônimos, Muita gente acha que ter higiene e ser limpo são sinônimos, mas eu trouxe para vocês aqui conceitos de higiene e limpeza. Quando a gente pensa em higiene, é um conjunto de regras ou técnicas referentes à preservação da saúde e prevenção de doenças. E isso pode ser feito através da limpeza, que é um outro conceito, desinfecção, conservação, etc. Já a limpeza, é o ato de você realmente eliminar ou retirar impurezas de um corpo, um local, material. Então, a higiene, ela pode ser preventiva ou ela pode ser de ordem efetiva. Então, atos higiênicos, por exemplo, utilizar o álcool em gel para prevenir que você se contamine com doenças. Já a limpeza, não. A limpeza é o ato mesmo mecânico de você retirar impurezas. Então, esse conceito aí mostra para a gente que higiene e limpeza, embora se confundam, eles não são sinônimos. Um outro termo que a gente usa, até no tema da nossa aula, é sanitização e desinfecção. Qual que é a diferença entre eles? Quando a gente fala em sanitizar, a gente utiliza essa palavra aqui, reduzir a quantidade de micro-organismos que são nocivos à saúde em níveis que são considerados seguros. Então, sanitização você tem técnicas, você utiliza de produtos ou materiais que vão remover ou reduzir significativamente a quantidade de micro-organismos que são nocivos. Quando a gente fala de desinfecção, o ato de desinfectar,
tá? Significa destruir praticamente tudo que há de forma irreversível de micro-organismos, incluindo até fungos e bactérias, não necessariamente os esporos. Lembra até que a gente viu aquela definição de 99,99% do Clostridium tetani como base de referência em desinfecções, lá na técnica de conservação de alimentos. É isso que a gente está falando aqui também. Então nós temos produtos que são sanitizantes e produtos que são desinfectantes. Então há essa diferença entre elas. Olha aqui, ó, o 99,9% que eu falei para vocês. Muito bem, ainda continuando nossa série de perguntas, né? Qual a importância da higiene na indústria de alimentos? Bom, essa é uma pergunta que tem uma resposta até um pouco óbvia. Nós temos aqui como principal importância, né, é prevenir realmente a contaminação que vai levar a uma deterioração dos produtos por micro-organismos, né, aumentar o tempo de vida útil de prateleira desses alimentos. Obviamente, né, evitar malefícios para a saúde humana, né, aqui talvez seja também a principal. E a terceira é reduzir o risco de perdas do produto, que está relacionado mais a esse primeiro tópico que nós vimos. Então, vamos montar uma indústria de alimentos. Né? Você já pegou aquelas perguntas lá no começo, já deve ter anotado no seu caderno o que você pensa sobre como montar uma indústria de alimentos. E agora a gente vai passo a passo, de maneira um pouco rápida, sucinta. Tenho medo desse vídeo ficar muito longo, para a gente levar uma indústria desde o começo a ser montada. Então, o que a gente leva no processo? Então, imagine que você vai montar uma indústria, é óbvio que vai depender do tipo de indústria que vai ser elaborada, mas a primeira coisa que você precisa fazer é escolher o local. E esse local, dependendo do tipo da indústria, ele tem que ser um local isolado, não pode ter residências ao entorno, se for uma indústria que vai ter uma poluição sonora, uma poluição de dejetos, efluentes, enfim. Então a escolha do local ele é o primeiro passo para você conseguir estabelecer uma indústria. Lembra que está pensando em processos industriais, são grandes fábricas, né? A gente está pensando, ou até mesmo médias, mas a gente está pensando em algo muito caseiro aqui. O projeto da sua construção, instalação, então precisa de uma planta que tem uma série de normas técnicas, isso envolve mais a parte de engenharia e depois a realização dos processos, depois que já está implementada a sua fábrica, ela está funcionando. Muito bem, a escolha do local, né, ela envolve, mais uma vez eu volto à parte relacionada à engenharia, que está relacionado ao estudo das características topográficas, né, as curvas de níveis, nivelamento, a região, se ela é segura ou não para ser implementada, o tipo de indústria que vai ser usada, né, a metragem e o desmembramento do terreno, para que o terreno possa ter um nível regular para que ele funcione. Outra coisa que é de suma importância é a facilidade da entrada e saída de produtos. A gente está pensando em indústrias que são de grande porte, nós temos obviamente uma entrada e saída de produtos, um fluxo muito grande. Então há necessidade de uma facilidade de acesso, de entrada e saída para escoar esse produto. Também há a necessidade de, na escolha do local, você ter a condição de detectar, por exemplo, imagine essa indústria que vai ser montada num lugar rural, ou um ambiente um pouco afastado do ambiente urbano. Esse local aqui, um exemplo hipotético, pode ser uma fonte potencial de condição de proliferação de roedores, insetos, micro-organismos. Isso aqui nós não queremos, não desejamos. Então, geralmente, a distância de polos de contaminação, não só no caso de insetos e micro-organismos, né, a gente pensar, a gente vai ver um pouco mais para frente, a utilização de água, então, a água que vai ser usada na indústria, os pontos de captação, tudo isso precisa ser feito na hora da escolha do local da fábrica. Uma outra coisa que a gente precisa escolher ou determinar, quem for montar, seria o tipo de fábrica, se ela vai ser vertical ou se ela vai ser horizontal. Não sei se vocês já perceberam, mas cada uma delas tem uma implicância diferente. Vou mostrar para vocês agora. Qual que é
a escolha por optar uma fábrica vertical ou horizontal? Imagina aqui, né, o exemplo de uma fábrica vertical, né, nós temos algumas vantagens. A fábrica vertical, ela geralmente é mais econômica. Por que ela é mais econômica? A gente sabe que uma das partes de construções, em geral, mais caras é o terreno. Então, se você tem um espaço para construir, você consome ou adquire um terreno que tenha uma menor área e você consegue aproveitar ele dessa maneira, da forma vertical, você tem uma economia na hora da aquisição do terreno. Então, além disso, tem um menor espaço do solo que vai ser utilizado. E, além disso, facilita o fluxo de produtos por ação da gravidade. Então, se você tem aqui diferentes níveis, e esses produtos podem ser interligados a diferentes níveis, isso pela ação da gravidade pode facilitar no processo. Já a construção horizontal tem algumas vantagens, porque você, primeiro, tem um nível aqui, e esse nível ele tem a possibilidade de ser ampliado. Ampliado de que maneira? Assim, na forma vertical também. Você tem essa possibilidade caso sua indústria permita. Então, você tem maior possibilidade de ampliação. O manuseio dos materiais é mais fácil, né? Se a gente voltar aqui no nosso prédio vertical, imagina que você tem que ter um fluxo de produtos entre diferentes andares, isso acaba levando uma certa dificuldade no manuseio, já que num ambiente, numa indústria que tem horizontal, uma construção horizontal, o fluxo ele é facilitado por eles estarem na mesma altura. As condições propícias para equipamento pesado, né? Imagina que numa indústria que há necessidade de tonéis, maquinarias muito pesadas, fábricas verticais elas não são possíveis, né? Ou porque não comporta o peso desse material ou não é seguro. Outra coisa que acontece isso aqui está repetido, vamos passar. O piso é uma outra característica importante, né? Pode parecer algo um pouco besta, um pouco óbvio, mas se a gente comparar esse piso com esse piso aqui, né, muito provavelmente a gente consegue entender que esse piso aqui ele é mais adequado de maneira geral do que esse. Esse tipo de piso aqui ele tende a acumular sujidades, deve ser um pouco mais difícil de limpar, de manter limpo do que esse aqui. E uma outra coisa importante que vocês já devem ter reparado, isso acontece em casas também, é o caimento necessário em direção ao ralo, né? Então, se você vai fazer higienização com água daquele chão, daquele ambiente, você precisa de um escoamento de água e isso precisa de direção ao ralo. A ventilação do ambiente industrial ele também é muito importante, né? Não à toa que em ambientes industriais para a indústria alimentícia você tem geralmente quantidades de exaustores muito intensas. Isso aqui para evitar, né, o acúmulo de vapores, né, que podem consequentemente levar à formação ou crescimento de fungos, né, esses bolores, os mofos que ficam em paredes e no teto das indústrias. E além disso, esses exaustores, então isso aqui é uma série de exaustores, devem ser protegidos por tela para evitar que entrem pássaros, insetos, entre outros. Então, é evitar esse fenômeno de condensação que pode desenvolver micro-organismos, ao mesmo tempo evitando na saída que entrem organismos do exterior para o interior, pássaros e insetos, também é uma das preocupações quanto à ventilação da indústria. A iluminação também é um ponto muito importante, né? A quantidade de luz, o tipo de luz, a qualidade de luz, ela também segue normas. Isso vai depender da fábrica ou do tipo de manuseio em que o operador ele vai estar realizando. Então, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo do pátio de uma indústria, esses painéis de luz são necessários? Por que fizeram dessa forma? Por que não fizeram de outra forma? A quantidade de luz ela é determinada de acordo com a habilidade de quem estiver trabalhando, consiga não ser prejudicado por algum reflexo ou excesso de luz e ao mesmo tempo ela tem que ter uma quantidade hábil para que o trabalhador ele consiga desempenhar suas funções sem risco luminoso, no caso de falta de enxergar o que ele está fazendo.
E além disso, há necessidade de colocar em foco as sujidades, né? Então, se há uma falta de iluminação em que não consegue se observar focos de sujidade, também isso deve ser alterado na indústria, deve ser levado em conta. E quando a gente fala quantidade de luz, né, a luz, a iluminância dela é medida em lux, é a unidade que nós conseguimos medir a intensidade da radiação luminosa. Então, a gente tem aqui no Sistema Internacional de Lux, a gente tem a quantidade estabelecida para algumas atividades. Então, por exemplo, áreas públicas com arredores escuros, em geral, a recomendação é de 20 a 50. Então, a gente passa aqui a orientação para simples permanência, recintos não usados para trabalhos contínuos, até a gente ver que tarefas visuais muito especiais, como, por exemplo, cirurgia, que requer uma grande quantidade de iluminação, tarefas visuais exatas e prolongadas, eletrônicas de tamanho pequeno, e por aí vai. Então, está aqui mostrando para vocês o que é o lúmen. Então, cada fonte de radiação luminosa emite uma série de ondas que são captadas ou medidas por um aparelho que detecta a quantidade de radiação emitidas através de lúmenes. Então, nós temos aqui lâmpadas, por exemplo, de 25 watts, 40 watts, 60 watts, e a gente tem aqui a quantidade de radiação luminosa que está sendo mandada. A gente sabe que, geralmente, essas lâmpadas que nós conhecemos, elas são não direcionais, ou seja, a radiação emitida por elas vai para todos os lados. E nós temos aqui algumas lâmpadas que possuem direcionamento de luz em ângulos determinados. Isso aqui é muito útil, usado para indústrias também. Já os equipamentos, visando a prática higiênica, eles precisam ter algumas características, né? Então, eles precisam, obviamente, ser de rápida desmontagem e limpeza, isso para facilitar o dia a dia a operação da indústria. A superfície preza que ela seja lisa e contínua, no fato de que você consiga higienizar o seu equipamento de uma forma mais rápida e que evite acúmulo ou que fiquem sujeiras grudadas nele. A abolição de cantos vivos e pontos mortos, a gente pode usar o exemplo da quina da casa, né? Então a gente vai, quem limpa a casa aí, sabe que geralmente nos rodapés aqui, a gente está passando o pano lá, o pano ele limpa aqui, e geralmente acaba acumulando sujeira nesse lado aqui. Eu acho que minha câmera deve estar aqui, né? Agora que eu pensei nisso. Então tá aqui, ó, o rodapé, a gente tem um acúmulo de sujeira aqui, o pano ele pega aqui, geralmente a gente acaba deixando, né, dependendo do quão preguiçosos estivermos no momento da limpeza, e acaba ficando sujidades aqui. Impossibilitar a contaminação do produto por metais, né, isso aqui é inerente à composição do equipamento, e a ausência de roscas na parte interna. Então, quando a gente pensa na finalidade do equipamento, ele é facilitar o fluxo do alimento, evitando que formem focos contaminantes ou se acumule sujeiras. Muito bem, a outra pergunta que eu fiz para vocês: quais são os cuidados adotados à higiene da fábrica? Então, nós temos agora já no momento em que a fábrica já está estabelecida e ela começa a funcionar, nós temos alguns cuidados a serem adotados. Por exemplo, instalações destinadas ao uso pessoal. Nós temos ambientes, por exemplo, refeitórios, que têm condições ou características ou necessidades higiênicas diferentes de um vestiário, por exemplo. Então, as diferentes instalações destinadas no prédio, elas têm regras ou têm normas que são inerentes a cada um desses lugares. Fora do prédio, se a gente pensar que está um ambiente da indústria, fora do prédio também precisa ter uma noção ou um entendimento de que há possíveis lugares que podem ser focos de contaminação micro-orgânica ou de água, que também faz parte da indústria. Bom, tudo isso que a gente falou, isso é muito importante, sem dúvida, mas de nada funciona se quando a indústria já estiver implementada, os cuidados de higiene com os manipuladores não forem atendidos. Por que eu falo isso? Porque o funcionamento de uma fábrica, de uma indústria de alimentos, ela obviamente depende daqueles que estão trabalhando lá dentro. E as pessoas que trabalham lá dentro, mesmo que a fábrica ou a indústria ela tenha as melhores normas de segurança, de higiene, de manuseio, cabe àquela pessoa que está trabalhando lá, de fato,
seguir aquelas regras de maneira comportamental para que a segurança alimentar seja atendida. Então, por exemplo, o pessoal que vai trabalhar na indústria de alimentos, eles passam por um atestado de saúde, passam por uma prova de sanidade mental e eles precisam passar por isso porque a indústria exige. Eles são os principais agentes de manutenção da higiene naquele momento. Então, atestado de saúde com enfermidades infecto-contagiosas, os uniformes que são usados, não à toa, quando a gente pensa em higiene, a gente pensa em uniformes com essa cor aqui, que é branco, e realmente é considerado como norma. E a gente sabe que mesmo as pessoas que são assintomáticas, elas podem estar doentes, né? Um exemplo hoje, tá aqui, vou escrever aqui do lado para vocês. Tem pessoas que são portadores assintomáticos dessa doença maravilhosa que nos atinge hoje. E já chegando um pouco mais próximo do fim da aula, a gente fala um pouco do papel da água, do detergente e dos sanitizantes, né? A água, sem dúvida, é o elemento mais importante para o funcionamento da indústria de alimentos. Nós temos aqui, entre as categorias, pensando no ciclo da água, nós temos a água que vem direto da atmosfera, da forma de chuva. Nós temos a água subterrânea, derivada de lençóis freáticos, talvez essa aqui, uma água de melhor qualidade para a indústria, e a água superficial de rios e lagos. Ora, o uso ou a escolha da água vai depender da função que ela vai desempenhar dentro da indústria. Então, nós temos fontes de captações de águas superficiais, que envolvem rios nascentes, e água subterrânea de poço. Quando que eu vou aplicar um tipo de água em relação a outra? Existe a resolução do CONAMA, chama CONAMA 357, que dispõe sobre a regulamentação do uso das águas, tanto superficiais quanto subterrâneas, e ele classifica esse tipo de água. Então, na indústria nós temos basicamente a utilização da água para dois tipos: a água para bebida, que é utilizada dentre essas categorias aqui, potável, mineral, mineralizada e radioativa, isso aqui em relação à fonte, de onde ela vem, e a água para limpeza e sanitização, se ela vai ser usada para preparar produtos, entregar produtos ou para limpeza da indústria. E aí eu pergunto para vocês, a indústria gasta muita água? Eu trouxe aqui dois dados, dois gráficos mostrando para a gente o consumo de água no Brasil e a água em geral nos setores do mundo. Isso aqui eu peguei da fonte da FAO. Então, por exemplo, o agronegócio representa aí 72%, a indústria 22% e o uso humano exclusivo 6%. Aqui a agricultura 70%, muito próximo, a indústria 22% e o uso doméstico 8%. Bom, o que a gente percebe aqui é que, de fato, o setor que utiliza mais água é o agronegócio. A indústria, em geral, ela utiliza 22% e o nosso consumo humano, consumo doméstico, gira em torno de 8% a 6%, e muitas pessoas já ficaram com peso na consciência quando você vai tomar um banho que demora 15, 20 minutos e a sua contribuição para o uso da água ainda é muito pequena. É óbvio que isso são questões de desperdício, mas o responsável, entre aspas, pelo grande uso da água é o setor da agricultura. Bom, mais uma curiosidade aqui, quais são as indústrias que consomem mais água? Nós temos aqui cervejarias, consomem 20 litros de água para cada litro de cerveja produzida. Nós temos aqui óleos vegetais, consomem 30 metros cúbicos para cada tonelada produzida. Laticínios utilizam 4 litros de água para cada litro de produto e por aí vai. A usina de álcool utiliza 18 metros cúbicos cada 1.000 litros, 18 mil litros de água para cada tonelada de açúcar e álcool que são produzidos. Nós temos os detergentes. Os detergentes eles desempenham um papel básico no processo de limpeza, que tem como função de eliminar a sujeira que está aderida a uma superfície, sem que você precise ter um atrito para remover essa sujeira. Só para pensar por que você usa o detergente na sua casa, para facilitar a remoção mecânica de sujeiras dentro do seu alimento, da superfície que teve contato com o alimento. E entre os tipos de detergente nós temos com funções diferentes, alcalinos, mais relacionados a produtos proteicos. Nós temos os ácidos,
relacionados mais a produtos básicos em si, e os surfactantes, que são detergentes especiais que quebram a tensão superficial da água e ajudam a eliminar resíduos lipídicos de superfícies. E nós temos os agentes químicos sanitizantes, que têm como função das mais diversas eliminar grande parte de organismos não desejados para a nossa indústria de alimentos. Tem as caricidas, os vermífugos, antissépticos, bactericidas, desinfetantes, raticidas, micostáticos para fungos, fungicidas e por aí vai. Então é isso, a gente vai terminar nossa aula de hoje. Eu deixo a frase para vocês que diz o seguinte: acredite, aquela pessoa que você vê sorrindo todo dia passa por problemas que você nem imagina. A diferença é que ela decidiu sorrir para a vida. Então, espero que vocês tenham entendido, não tenha ficado muito longo. Nossa primeira videoaula aqui do canal. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês. Até a próxima.